Estava essa tarde meditando alguns minutos sobre um assunto interessante, importante para a nossa vida. E eu pensava sobre alguns membros da minha família, meus avós, por exemplo. E esses avós, que viveram tão pouco tempo conosco, e já não estão mais aqui. Já partiram. E todos nós que estamos aqui, dá uma olhadinha para o lado aí. Esse povaréu que está do teu lado aí, dá uma olhadinha, olhe bem. Daqui 100 anos, não tem mais ninguém aqui. Ninguém. Eu falo sim, porque temos bebês. Mas a verdade é essa. Daqui 100 anos, nem sequer um de nós estará aqui. Todos já partiram. Todos, sem exceção. Mas vamos voltar um pouco 100 anos atrás da nossa história. Vamos voltar para 1923. 10 anos antes do nascimento do meu pai. Meu pai nasceu em 1933. Aquela geração, já partiram todos. Mas aconteceram algumas coisas fantásticas nesses 100 anos passados. Nesses 100 anos nós vivemos, por exemplo, a Primeira Grande Guerra Mundial. Quando um cabo do exército alemão chamado Adolf Hitler ascendeu ao poder, tornando-se chanceler do Império e logo depois imperador ou ditador da Alemanha. E a Primeira Guerra Mundial, ela teve como ponto de largada, como start, o assassinato do arquiduque Ferdinando da Áustria. Para quem vivia naquele tempo, Ivan, os noticiários talvez falassem, mataram o arquiduque Ferdinando. Hoje os livros de histórias dizem, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Naquele tempo, homens famosos, generais ficaram famosos, militares, governantes ficaram famosos, deixaram o seu nome na história. Alguém de vocês lembra algum desses governantes? Não? Mas eles eram famosos. Vocês lembram? Passaram-se só 100 anos. E ninguém mais lembra. Quem de vocês aqui nunca ouviu falar no nome de Adolf Hitler? Fora de hoje, que eu falei antes. Quem? Nunca ouviu falar? Não é feio, não. Pode levantar. Vocês são estudiosos de história. Parabéns. Mas poucos anos depois, nós tivemos a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela eclodiu novamente na Alemanha, e agora não mais com a morte do arquiduque. De repente, Adolf Hitler, novamente. Na Primeira Guerra Mundial não era ele, mas na Segunda Guerra Mundial era ele. Agora Adolf Hitler invade a Polônia. Uma invasãozinha. Invadiu a Polônia. E começou a Segunda Guerra Mundial. Milhões foram mortos. Milhões. Pessoas se destacaram. Homens ficaram famosos. Governantes famosos. Vocês podem me citar o nome de um desses famosos? Mascarenhas de Moraes. Quem mais?
Quem é um famoso da Segunda Guerra Mundial? Um governador, um general. Quem? Ninguém. Simplesmente não se lembra mais. No Brasil nós tivemos, nesses últimos 100 anos também, coisas fantásticas que aconteceram. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um presidente muito famoso, um presidente aqui de São Borja, que transformou o Brasil. Quem lembra o nome dele? Ah, vocês lembram do Gaúcho Velho, né? Getúlio Vargas. Mudou o Brasil. Participou da Segunda Guerra, enviou soldados para essa campanha, mas também morreu. Piazada hoje, nem sabe mais quem foi Getúlio Vargas. Faz nem ideia. Famoso. Em 2009, nós tivemos um cantor de rock famosíssimo que morreu. Quem lembra o nome dele? Hã? Falaram lá o nome. Como é que é o nome? Michael Jackson. Elvis Presley. O Michael Jackson. Já tinha ouvido falar de Michael Jackson? Não. Já tinha ouvido falar? Sim. Olha só. 50% desses dois que eu perguntei aqui não tinha ouvido falar. Esquecendo. Pergunta para o Piazada hoje quem foi Michael Jackson. Michael Jackson. Pouco sabe. Famoso, fez história, ganhou muito dinheiro, ficou nos anais. Pouco sabe. Sabe aquela terra que custou o sangue? Vamos tomar o exemplo do Brasil. Essa terra que custou o sangue de muitos soldados, muitos homens e mulheres que lutaram para conquistar a independência. Lutaram nas guerras do nosso país. Essa terra não é nossa. Ela já estava aqui quando nascemos. Antes do Brasil ser supostamente descoberto pelos portugueses, já havia proprietários da terra aqui. Havia donos. Daqui mais 100 anos, provavelmente outros estarão aqui. Quem sabe nem o Brasil existe mais. Mas muitas pessoas morreram para isso. Sabe aquela tua casa que você trabalhou tanto para você construir, para você conquistar? Daqui a pouco, outros vão morar nela. Outros vão morar. Sabe aquele veículo que você ralou tanto tempo para pagar, financiadinho? Pagou 2 veículos. Achou que o pessoal do banco são bonzinhos, né? Os caras do banco lá são gente de boa, cara. Estão financiando. Vá fazer o cálculo depois quanto é que vai custar essa bondade. Eu nunca consegui comprar carro financiado. Chegava no banco, quando ia fazer o cálculo, brigava com o gerente. Não, muito obrigado, fui. Ser roubado. Não. Mas sabe aquele veículo que você comprou, que está sofrendo para pagar? Daqui mais uns anos, você vai para uma prensa hidráulica e vai ser moído, vai ser levado para uma siderúrgica e derretido, tudo aquilo. Que vai estar podre, não presta mais. Parou para pensar? Sabe aquele teu diploma que você ralou tanto para conseguir? Ralou tanto, se esforçou tanto, custou tantas madrugadas de estudo, tanto aperto financeiro para você colocar ele na parede do teu escritório. Daqui mais uns anos, não vai valer nada.
nada. E aquela terra, e aquela fazenda que você tem lá, e aquele sítio, outros vão usufruir. Outros vão usufruir. Parou para pensar nisso? E a tua empresa, que você demorou tanto para construir, para ter solidez, e daqui a pouco, outros vão estar sentados na cadeira da presidência, ou ela já acabou, foi extinta. Tudo efemeridade. A Bíblia diz que tudo isso é como correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Alguém já tentou correr atrás do vento? Eu nunca fiz isso, não tenho experiência. E a vida? Nós sofremos tanto, queremos viver e viver. E a palavra de Deus diz que a nossa preocupação, todo o nosso cuidado, nosso esforço, não acrescenta, Ruiva, nada nos nossos dias de vida. Absolutamente nada. Tudo efemeridade. Tudo coisa passageira. E sabendo que tudo isso é passageiro, por que nos apegamos tanto a isso? Por que nos apegamos tanto? Por que lutamos tanto pelo que é supérfluo e esquecemos aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que é para sempre? É porque existe uma batalha que você não sabe, um inimigo que você não vê. E outra coisa, a religião procura nos afastar dessa realidade, nos tirar para fora. Nos joga em uma matrix que coloca-nos em uma constante ciranda de buscar, ter e ser. Ser, ter e desfrutar. E nós esquecemos de pensar nas grandes e sólidas questões da vida que a palavra de Deus nos apresenta. E a palavra de Deus é muito clara. Ela nos ensina com transparência cristalina que nós não devemos nos apegar a esse tipo de coisa, de forma alguma. Não devemos nos apegar. Pelo contrário, temos que deixar de lado todo esse apego. Todo. Eu estava pensando sobre a terra de Israel. Israel está lá hoje cercado de inimigos, guerreando, defendendo o seu pedaço de terra. Mas esse pedaço de terra, há 100 anos atrás, quem governava lá era o Império Turco, o Império Otomano. Eram os otomanos que governavam. E antes dos otomanos, eram os romanos. Antes dos romanos, estavam os judeus naquele pedaço de terra. E intercalado com os judeus estavam lá os assírios, os babilônios, os egípcios, e antes deles os cananeus. Gente, nós não somos donos de nada desse mundo, absolutamente nada. Nós somos, a Bíblia diz que somos mordomos daquilo que o Senhor coloca na nossa mão. O que é o mordomo? É o administrador. Não temos nada. Nada. A Bíblia diz que nós viemos nus para esse mundo e vamos partir daqui sem nada. Zero. Nem cartão de crédito para levar. Nada. Absolutamente nada. De posse dessa verdade, por que é que nós perdemos tanto tempo com futilidades? Com brigas intermináveis, com guerras, com mortes, com ofensas.
Nos atribulamos tanto com as coisas. Ai, pastor, estou estressado porque as coisas não deram certo. O que não deu certo, meu irmão? Aquele negócio, você vai ganhar muito dinheiro. Que ganhar o quê? Você não vai ganhar nada. Esse dinheiro está na tua mão hoje aqui, não, amanhã está na mão de outro. Tem nada. Compra um carro novo hoje, daqui a uns anos está sendo derretido. Não tem nada. Agora, a Bíblia fala algo importante. De posse dessa verdade de que aqui nesse mundo tudo é passageiro, nada é duradouro, a fama acaba, as posses terminam, a vida passa como uma nuvem ligeira. De posse dessa verdade, a Bíblia nos apresenta algo eterno. E a palavra de Deus chama de o reino de Deus. Algo diferente. Algo fora dessa confusão humana. Algo fora desse padrão mundano. O reino de Deus. Repita aí, meu irmão. Reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando foi a última mensagem que você ouviu sobre o reino de Deus? Com certeza você já viu muitas mensagens sobre prosperidade, você ganhar, conquistar. Já te ensinaram talvez até a conquistar esse mundo. Conquistar esse mundo? Conquistar o que desse mundo? Sabendo que esse mundo é um grande nada, o que você pode conquistar de um nada? O que esse mundo tem para nos oferecer? Tem algo de bom nesse mundo? Não. Absolutamente não. Esse mundo é um grande zero. Não tem nada que possa nos oferecer. Então, o que você pode conquistar desse mundo? Nada. Absolutamente nada. De onde vêm as pregações, as mensagens, a chamada? Não é, mas a chamada teologia, que não é teologia, eu chamo de teoria da prosperidade. Porque teologia é o estudo do Theos, de Deus, da divindade. Prosperidade não tem nada a ver com prosperidade, tem a ver com o mundo. É uma teoria, não uma teologia. Mas de onde vem isso? Do inimigo do nosso Senhor, que procura desviar o pensamento dos incautos da realidade do reino de Deus e fixá-los nesse reino terreno, podre, passageiro, corrupto, e os crentes colocam o seu coração nessas coisas. Por que os crentes muitas vezes não gostam de ouvir esse tipo de mensagem? Sabe por quê? Porque são avarentos. A avareza é um pecado terrível da humanidade. Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Abra a tua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Está projetado. Repita após mim, por favor, esse versículo. Vamos ler juntos. Disse o nosso Senhor Jesus Cristo: mas buscai, todos juntos, mas buscai primeiro o reino de Deus. De novo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é para buscar em primeiro lugar? O reino de Deus. Todos aqui são cristãos. Isso aqui é uma sugestão, Mateus? Moças, é uma sugestão que o nosso Senhor Jesus está dando? Sim ou não? Não. Não sendo a sugestão, Mateus, o que é isso? É uma ordenança. É uma ordenança. O que é uma ordenança do Senhor? É para ser questionada e pensada se nós podemos obedecer ou não? Ordenança se cumpre. No meio militar,
Tem uma frase muito praticada que se diz: ordem, missão dada, missão cumprida. É isso, Ezequiel? Missão dada, missão cumprida. Ordem dada, executada. E o nosso Senhor Jesus Cristo, olhe bem, não foi nem o apóstolo Paulo, nem João, nem nenhum dos apóstolos. O próprio Cristo, ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza. Se eu perguntar para vocês aqui, talvez 90% de vocês não sabem dizer o que é o reino de Deus. Não sabe. E como é que você vai buscar algo que você não sabe, que você não conhece? Como? Como é que será feito isso, Billy? Você vai buscar algo que você não conhece? E o nosso Senhor deu uma ordenança: busquem em primeiro lugar, ou seja, coloquem no topo, na hierarquia de prioridades de vocês, coloquem o reino de Deus. É isso que você tem que buscar. Ou seja, antes do trabalho, antes da família, antes de qualquer coisa, é o reino de Deus. Primeiro lugar na tua vida. Você tem feito isso? Tem buscado o reino de Deus? Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é estar bem, se sentir bem. Onde é que está escrito? Mostre para mim, abra a Bíblia, joga a Bíblia na minha cara. Pum. Quero sentir vergonha, quero me envergonhar. Me mostre. Onde é que está escrito que você ganhar muito dinheiro e estar bem de vida ao reino de Deus? Onde está? Vamos ler ainda Mateus 4,19, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 19. Olha o que Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. O rei do reino de Deus, esse reino, ele não é um reino ilusório. Existe um rei. Quem é o rei? Vamos ver a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Quem é o rei desse reino? Alguém de vocês sabem quando a corte imperial ela foi transferida lá nas guerras napoleônicas, quando o reino de Portugal foi transferido para o Brasil? Quem lembra o nome do rei? Quem era? Dom... Aê, piazada boa de história. Dom João VI. Era o rei. Chegou e instalou a corte no Rio de Janeiro. E o Brasil, então, tornou-se o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Olha só, Reino Unido. Quem era o rei? Dom João VI. De repente, parou a guerra por lá. Dom João VI vai para o Brasil. Quem fica no lugar do Dom João VI? O seu filho. Como é o nome dele? Dom Pedro I. Era o imperador, o rei do Brasil. Vocês conhecem o rei do reino de Deus? Quem é o reino de Deus? É Deus? É. Olha o que diz lá. Disse-lhe, pois, Pilatos: escuta, tu és rei? E Jesus respondeu: você está dizendo que eu sou rei. Tu estás afirmando. Eu nasci para isso, disse Jesus. Nasci para ser rei. E foi para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Olha o que Jesus disse. Pilatos perguntou: tu és rei? Ele disse: tu dizes. Foi para isso que eu nasci. Jesus é o rei desse reino de Deus. Ele é o rei. Você conhece o rei? Como você pode ser cidadão de um reino
sem conhecer o rei, sem ter essa reverência ao rei. Vamos ver também Apocalipse capítulo 19 e versículo 16. Ali o rei voltará. Esse rei maravilhoso, ele voltará para assumir o seu trono. 19, 16. Diz assim: e no vestido na sua coxa tem escrito esse nome. Repita após mim, por favor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa referência é sobre o rei Jesus. Agora vamos ver um pouquinho em João 18 e 36, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, sobre a natureza desse reino de Jesus Cristo. João 18 e 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Vejam bem, o reino de Cristo não é um reino como um reino mundano, como o reino da Inglaterra. O reino de Cristo é diferente. E os seguidores de Jesus, do rei, não devem lutar para impor o reino de Cristo aqui na terra. O reino de Cristo não é semelhante aos reinos humanos. Ao contrário do que, por exemplo, o Islã prega, que tem que impor o Islã pela força, pela espada, Jesus nos ensina que o reino de Cristo, o seu reino, não é desse mundo. E os súditos desse reino, que somos nós os cristãos, não devemos impor esse reino. Pregar sim o evangelho, mas não impor o reino pela força das armas. Esse reino também não está limitado por fronteiras geográficas. Os reinos terrestres, todos eles têm limitações, têm fronteiras. O reino de Cristo, não. O salmista diz que do Senhor, Salmo 24, versículo 1, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, o reino de Deus, ele não tem fronteira, não tem fim. Ele pertence a quem? É de todos os que aceitam a Jesus como Senhor das suas vidas. O reino está entre os cristãos. Romanos 14, 17 nos traz um entendimento muito claro dessas verdades. Romanos 14, 17, por favor. Diz assim: repita após mim, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus aqui, ele está dizendo que não é formado, não busca, não tem foco, não tem ênfase nas coisas materiais. Não está focado no material. O reino de Deus, ele transcende o material. Aqui cai por terra a chamada doutrina dos filhos do rei. Os praticantes dessa doutrina, e talvez vocês já ouviram alguém pregar sobre isso, eles usam um silogismo barato ao falar sobre essa doutrina. Eles dizem o seguinte: bom, Jesus, o nosso Deus, ele é rei. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Então, sendo filhos de Deus, nós somos, se Deus é rei, e nós somos filhos dele, logo somos príncipes. É um silogismo muito fraco. Totalmente falto de entendimento contextual das Escrituras. E sendo príncipe, não podemos, um príncipe não pode viver mal, não pode morar mal. Aí entra a doutrina da prosperidade. Tem que ter dinheiro em abundância, carro, último modelo. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso? Vamos ver. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. O reino de Cristo também, além de estar entre nós, ele é sobrenatural na sua natureza e caracterizado pelo sobrenatural.
Ali diz assim, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Está. Verbo estar, tempo presente. 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. O reino de Deus está entre nós. Mateus 12 e 28. O que fala ali? Quando o reino de Deus chega, algo acontece. Mas, se eu expulso os demônios, disse Jesus, pelo Espírito de Deus, é, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. O que Jesus está nos ensinando, que nos instruindo, é que o reino de Deus ele se manifesta nas nossas vidas. No dia a dia ele. Quando você torna-se um cidadão do reino de Deus, um súdito do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus vem a você. E coisas começam a acontecer na tua vida. Olha o texto. Jesus disse: se eu expulso os demônios, pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega na tua vida, coisas fantásticas começam a acontecer. O reino de Deus é sobrenatural. Coisas sobrenaturais começam a acontecer na tua vida quando chega a você o reino de Deus. Hoje pela manhã, às 8 horas, estava falando aqui sobre algumas características, e eu falei sexta-feira também para os irmãos que entraram em comunhão hoje. Hoje nós falamos aqui sobre a palavra de Paulo, quando disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Essa palavra transformar, ela tem a ver com metamorfose. 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 Transformação. E o exemplo mais claro que nós temos de metamorfose é da borboleta. Que ela está presa dentro da crisálida ou daquele casulo e tem que acontecer uma transformação nela. Ela tem um potencial muito grande. Há uma força dentro dela. Mas algo precisa acontecer, né, Sônia? Há um poder tremendo dentro daquele casulo. Mas a metamorfose, a transformação, precisa acontecer. Se aquela larva que está ali, ela não romper aquele casulo, aquela crisálida, ela não vai se transformar naquilo que o seu potencial dirá que ela poderá se transformar, que é uma borboleta. Precisa romper. E aí tem o seguinte, olha só que coisa interessante, preste atenção aqui. O rompimento desse casulo, ele tem que acontecer de dentro para fora. Olha só, de dentro para fora. Se alguém quiser ajudar no rompimento dessa crisálida, o potencial daquele ente que está dentro do casulo vai ser extinto, ele vai morrer. Quem tem que romper o casulo é a própria borboleta, é a própria larva que está lá dentro. Tem que romper. Se você chegar externamente e quiser ajudar, tu vai estragar o processo. Ela vai morrer.
Alguns estranham a renovar. Estranham. Alguns têm dificuldade de lidar conosco aqui, Zico. Às vezes os irmãos chegam para mim: pastor, eu preciso de oração, urgente. Digo: por quê, irmão? Estou passando por uma luta tremenda. Digo: irmão, bem-vindo, meu querido, ao campo de batalha. Eu não vou orar por você. Bem-vindo. Por quê, pastor? Porque você tem que romper essa crisálida. Esse desconforto que está em você é para que você rompa. Se eu romper a crisálida, se eu romper, você vai morrer. Por que tem tanto crente morto espiritualmente? Porque ele não deixa desenvolver aquilo que Paulo falou a Timóteo. Timóteo, desperte o dom que está em você. Desperte, é você que tem que despertar. Não sou eu que tenho que despertar na tua vida. Há um potencial, há um reino em você, mas você tem que despertar isso. Criaram, infelizmente, uma cultura de dependência dentro das igrejas. Que quando Deus projeta algo, Galeto, para que esse potencial seja desenvolvido, essa pessoa não luta. Olha, a transformação tem que ser de dentro para fora. Sabe o que ele faz? Vai buscar ajuda. Pastor, me ajuda. Ora, pastor, me ajuda. Onde é que está escrito isso? Ô, Tonho, onde é que está escrito na Bíblia que o pastor é conselheiro? Onde é que está? Me mostre nas escrituras. Mostre, Zico, abre aí, joga na cara. Onde é que está? Está escrito? Claro que está. Como é que vocês não sabem? Mateus 11, 28. Ali o pastor fala o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem falou isso? E Jesus é o que em relação à igreja? O pastor. O pastor da igreja é Jesus. E você tem que romper a crisálida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, abandone esse sentimento de dependência, que alguém tem que te ajudar, alguém tem que fazer alguma coisa por você, alguém tem que lutar por você, que você é um pobre coitado. Isso é coisa do diabo, meu irmão. O reino de Deus chegou até vós, há um potencial dentro de você, desenvolva esse potencial. Desenvolva. Deixe o Espírito Santo te conduzir aonde Ele quer te conduzir. Largue mão da dependência. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu estou mal porque alguém me prejudicou. Como assim? Como assim? Rompa essa crisálida. Rompa esse casulo. Rompa. Há um potencial dentro de você, e só você pode fazer isso. Se alguém romper o casulo, você vai morrer. Entenderam por que eu não sou muito chegado em ajudar as pessoas? É por isso. Não, eu não ajudo as pessoas quando vou lá. Você não ajuda a borboleta quando vê ela se esforçando para sair de dentro daquele casulo, romper. Pega um canivetinho, uma tesourinha, vai lá e puc-te, 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 puc-te. Você matou a borboleta. É um processo. Está em sofrimento, meu irmão? É um processo que você tem que passar. É um processo. Não tem nada fora do lugar, está tudo certo. Há um potencial em você e Deus quer que você desenvolva esse potencial. O reino de Deus chegou até você. E o reino de Deus não é comida e bebida. Não são coisas materiais. O reino de Deus não é carro novo do último ano, tá lá, mansão. Não é nada disso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está atribulado por quê? Qual é o mal que te faz sofrer? O inimigo pegou a tua mente e trouxe prisioneira a esse sistema perverso, mundano,
fazendo você acreditar que você é um coitado, que não tem jeito para você, que ninguém te ajuda. É você, meu irmão. As coisas estão contigo. O potencial está em você. Desenvolva esse potencial. Jesus falou: se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, logo o reino de Deus chegou até você. Qual é o milagre que está acontecendo na tua vida? Qual é o grande milagre? Se o reino de Deus chegou até você, coisas fantásticas têm que acontecer. Coisas grandiosas têm que acontecer. O que está acontecendo na tua vida? O que te torna mais eficiente, mais efetivo, mais forte? O que te torna? Quem são os cidadãos desse reino? Aí que está o problema. Veja bem, muitas vezes você está derrotado, sente-se derrotado, porque você é um religioso. Um religioso. Você acostumou no culto, acostumou a ir na missa, aí tu vai lá todo domingo, faz a ladainha lá com o padre, com o ministro, né? Comunga lá e tal, vem no culto, faz a celebração e vai para casa. E passa um ano, e passa 2 anos, e você é aquele religioso, aquele sujeito, aquele homem, aquela mulher que não entendeu nada. Você acha que fazendo um ritual, está tudo certo para você. Ah, eu sou católico, nasci na igreja católica, beleza, felicidades para você. E você faz parte do reino de Deus? Ah, eu sou evangélico, sou protestante, sou reformado. E você faz parte do reino de Deus? O reino de Deus, disse Jesus, chegou a vocês. Você faz parte? Você é um súdito do reino de Deus? Vamos ver como são os cidadãos do reino. Filipenses capítulo 3 e versículo 20. Filipenses 3 e 20. O que diz ali a palavra do Senhor? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está dizendo aos filipenses que o nosso reino, a nossa cidade, a nossa capital, está nos céus, e ela descerá, ela virá. Meus queridos, onde é que estão as doutrinas cristãs que não se pregam mais? Por exemplo, a doutrina do arrebatamento da igreja. Quando foi a última vez que você ouviu isso? Tem crente que não acredita mais que Jesus voltará, que a igreja será arrebatada, os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão. Onde é que são essas doutrinas fundamentais do Evangelho? A Bíblia fala, ora, se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Mas onde é que está a nossa crença, onde é que está a nossa firmeza na doutrina da ressurreição? Onde está a convicção no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas aí vamos fazer um congresso aí para nós ganhar o mundo. E a volta de Jesus, isso não importa, se não atrai ninguém, então não vamos pregar. Vamos pregar prosperidade, que é isso que o povo quer ouvir. E aí, nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor, onde diz, e Paulo falando, que nos últimos tempos, os tempos serão trabalhosos. Porque haverão homens amantes de si mesmo, que acumularão doutores conforme suas próprias concupiscências, e tendo comichão nos ouvidos farão isso. E esses doutores falarão coisas que eles querem ouvir. A iniquidade está se multiplicando nos nossos dias. Olha só a característica desses cidadãos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro nos faz lembrar algumas coisas aqui. 1 de Pedro 2 e 11, ele diz assim, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O que Paulo diz que nós somos em relação ao mundo? Por favor, 2 palavrinhas. Primeira, bem alto. Primeira, segunda, de novo. Segundo, o que é um peregrino? O que é um peregrino?
Alguém que está fazendo uma caminhada, mas não tem morada fixa naquele local. Por exemplo, na Espanha, tem um local de peregrinação. E as pessoas vão fazer aquela peregrinação por quilômetros. Termina a peregrinação, eles voltam para casa. Ele é um peregrino. Ele cumpriu a sua jornada, ele volta para a sua casa. E Paulo diz que em relação ao mundo, nós somos peregrinos. Ou seja, alguém que saiu da sua casa, foi lá fazer aquela caminhada, mas breve ele retorna para casa. Somos peregrinos em relação ao mundo. Ora, se somos peregrinos em relação ao mundo, por que nos empenhamos tanto em adquirir, em conquistar? Conquiste, 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 conquiste. Somos peregrinos. Onde é que está o fundamento para nós conquistarmos algo desse mundo? Somos peregrinos. Fundamento bíblico, por favor, para nós conquistarmos a terra. O que nós temos que lutar para conquistar aqui para a igreja, para o reino de Deus, são as almas, os perdidos, através da pregação do Evangelho. Ponto final. Nada mais. E aí ele diz, vocês são, além de peregrinos, são forasteiros. O que é um forasteiro? Você observa, quando você entra numa cidade pequena, qualquer que seja, você vai numa cidade bem pequenininha, onde as pessoas todas se conhecem. Quando você chega, fica todo mundo te olhando. Não é assim? Porque você conhece todos eles. Sabe todos, esse aqui é do fulano de tal, é filho do Beltrano, lá da cidade e tal, pá. Todo mundo sabe lá da linha tal. Conhece todo mundo. Quando chega, fica todo mundo. Todo mundo já sabe, ó, esse sujeito não é daqui. Ele é um forasteiro. Um forasteiro, ele não pertence a esse lugar. E aqui Pedro está dizendo que em relação ao mundo, nós somos forasteiros. Não pertencemos a esse lugar. Não somos daqui. Somos peregrinos e forasteiros. Ora, se você é um forasteiro, para que se preocupa tanto com esse lugar, meu irmão? Você não é daqui. Você é um peregrino. Daqui a pouco tempo, nenhum de nós estará aqui. Vamos embora, todo mundo. Então, se preocupar para quê? Qual é a razão de tanta preocupação com isso? É uma estratégia do inimigo. Os nossos alvos, nós como cidadãos desse reino, são diferentes também. Hebreus capítulo 11, versículos 13, a seguir. Hebreus 11, 13, nos diz ali, que tipo de alvo nós temos. Diz assim, falando sobre os heróis da fé, diz assim, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram, olha aqui a hermenêutica funcionando com Pedro, ou Pedro funcionando aqui, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quem? Aqueles heróis da fé, lá do Antigo Testamento. Testificaram que eram peregrinos e forasteiros aqui na terra. 14, por favor. Porque os que isto dizem, preste atenção, os que isto dizem que são peregrinos e forasteiros, claramente mostram que buscam a pátria. Ou seja, não estamos no nosso país, não estamos na nossa terra. E olha o 15 agora. Esse, na verdade, se lembrasse daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de tornar. Venham para o pré-Gênesis. Vamos abrir agora a Simonia, isso aí? Está lá embaixo. Nós vamos combinar com a Simonia, eu quero abrir uma turma de pré-Gênesis aqui, bem logo. E nós vamos estudar aqui, não sei quanto tempo. É só para aqueles que têm tempo. Vamos escolher um dia e vamos abrir uma turma de pré-Gênesis para nós sentarmos aqui às 7:30 da noite, sem pressa para terminar, para nós entendermos esse versículo aqui, ó.
Na verdade, se lembrassem daquela terra, daquela pátria de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. 16. Mas agora desejam uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vocês já ouviram sobre essa cidade, gente? Eu amo essa cidade. Vamos ler sobre ela. Abra a tua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 21. O apóstolo João estava tendo, Sônia, as revelações do Apocalipse. E de repente, ele é deslumbrado com uma revelação da Cidade Santa, a capital do reino de Deus, a nossa santa cidade, que a Bíblia chama de a Nova Jerusalém, que descerá do céu ataviada como uma noiva, preparada para se encontrar com o noivo. E ele começa a descrever. Gente, vamos ler, por favor. Capítulo 21, e versículo 9 a seguir. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Preste atenção, gente, nessa cidade maravilhosa. Essa é a nossa pátria, a pátria dos filhos de Deus. E ele continua no versículo 11: Essa cidade tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha também uma grande e alta muralha, tinha 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a leste, 3 ao sul, 3 ao norte e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é de forma quadrangular, de comprimento e largura igual. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Isso dá mais ou menos, aproximadamente 2.200 quilômetros. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. Bom, você tem largura, comprimento e altura igual, ou é uma pirâmide, ou é um cubo. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. A estrutura da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo, safira. O terceiro, calcedônio. O quarto, esmeralda. Quinto, sardônio. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, de berílio. O nono, de topázio. O 10º, de crisópraso. O 11º, de jacinto. E o 12º, de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário nenhum, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ele lhe trarão a glória e a honra das nações.
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Gente, isso é real. Essa descrição não é espiritual, é real, palpável, física. O que nós cristãos precisamos entender é que existe um reino preparado para os filhos de Deus, que é chamado de Reino de Deus. E essa cidade é onde está o trono de Deus. E todo aquele que deu entrada ao reino de Deus, foi aceito como súdito, como cidadão do reino de Deus, que rendeu a sua vida ao Rei Jesus, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. E nessa cidade somente entrará aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Ela é física. Portanto, meu irmão, não deixe se iludir pelo canto da sereia. Não deixe Satanás enganar o teu coração. Jesus, nosso Senhor, foi muito claro. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Ele disse: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. E o mundo jaz no maligno. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne é o desejo exagerado pelo ter. Adquirir, adquirir, adquirir. E a Bíblia diz: é casa sobre casa, posse sobre posse, bem sobre bem, adquirir, acumular, acumular, acumular. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, desejo exagerado pelo ser, posição social, se destacar entre os demais, dominar entre os seus irmãos. E a soberba da vida, desejo exagerado pelo desfrutar desse mundo. Quando se põe o teu coração em desfrutar o mundo. E Jesus disse: isso não procede de Deus, mas do mundo. O teu coração tem estado onde? Em Deus ou no mundo? Onde tem estado o teu coração? Quando nós estamos no reino de Deus, o nosso comportamento como súditos do reino de Deus é diferente. Gálatas 5,16, por favor. Ali vocês vão ver como é o comportamento do cristão, como é o comportamento desse súdito. Por exemplo, quando você sai do Brasil, você vai para um outro país, quando você entra nesse país, você tem que conhecer. Se você vai ficar um bom tempo lá, você tem que conhecer os costumes desse lugar. Como é que eles falam, como se veste, qual é a legislação, qual é a lei que eles obedecem, porque é diferente do nosso. Porque se você não conhecer, você pode ser penalizado por aquilo que você está cometendo sem conhecimento. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, uma guerra travada. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Segue. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ebulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O nosso comportamento, quando estamos no reino de Deus, é diferente do mundo.
Nós não podemos ter as mesmas práticas que o mundo pratica. Além disso, as nossas vestes também podem e devem ser diferentes. Nós não podemos nos vestir como o mundo se veste. Por quê? Porque somos súditos do reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem um padrão. E o padrão para o reino de Deus é decência. Decência. Vestir-se de forma decente, homens e mulheres. Esse é o padrão para o reino de Deus. Os súditos do reino de Deus têm um padrão para viver. Padrão comportamental, padrão de vestimenta. Tem um padrão também no falar. A linguagem dos súditos do reino de Deus é diferente. E qual é a linguagem do cristão? Qual é a linguagem do súdito do reino de Deus? Paulo diz: tudo que é bom, tudo é agradável, tudo que é de boa fama, nisto falais. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. O que você fala é de boa fama. O que você fala do teu irmão, está falando coisas boas? Está edificando a vida do teu irmão? Ou está matando a reputação do teu irmão? O cidadão, o súdito do reino de Deus, ele fala coisas boas. Tudo que é bom. Ai, ouvi uma notícia, uma história, uma informação sobre alguém, mas essa informação vai denegrir o meu irmão. Não falo não, mesmo sendo verdade. Mesmo sendo verdade, não pode falar. Nós somos súditos do reino de Deus. Ou vivemos o que a Bíblia ensina, ou não vamos nos enganar. Não se fala mal de ninguém. Mesmo sendo verdade. Tudo que é bom. O que você está falando? É bom? Se há algum louvor, nisso falar. O que Paulo, o que a Bíblia está nos ensinando é o seguinte. Vem aqui, Richard. Eu falei uma coisa sobre o Richard, eu vou falar outra. Eu tenho que olhar para o Richard e eu tenho que ver nele, cara. Ele tem muitas coisas negativas. E se eu for ressaltar as coisas negativas que o Richard tem, eu vou ser um maledicente, murmurador, condenável nas Escrituras. Mas o que a Bíblia ensina, diz assim, tudo que é louvável. Eu tenho que ver nesse piá aqui, se ele tem alguma coisa boa. E se ele tiver um ponto positivo, é isso que eu vou falar. É isso. Não vejo muita coisa no Richard, mas ele é ajeitadinho. Então é isso que eu vou falar. Pode sentar, Richard, muito obrigado. Ele é ajeitadinho, né? Está ali, está ajudando, então vou falar sobre isso. É um guri ajeitadinho. Pronto. Falar coisas boas. Se alguém me perguntar, o que fala do Richard? É ajeitadinho. Pode falar, tem mais alguma informação? Nada a declarar. É ajeitadinho. Ponto. Agora, se eu for tecer comentário, já imaginou? Existem igrejas que é um verdadeiro desastre espiritual, onde um está fiscalizando a vida do outro, os pontos negativos, para ressaltar os pontos negativos. São fiscais da verdade. Exerce o ministério na igreja, fiscalizar a verdade. Quando vê o irmão numa falha, espalha para todo mundo. E pensa que com isso está fazendo a obra de Deus. Eu estou protegendo a verdade. Quem foi que te instituiu como rei ou como juiz do teu irmão? Quem? Sabe o que a Bíblia diz a respeito? Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem quer que seja esse servo? Quem és tu? Quem te instituiu como juiz? Quem? Nós não temos, nós, cidadãos do reino de Deus, súditos do Cristo, do Messias, do Rei Jesus, não temos autorização para julgar e nem sequer divulgar notícia negativa a respeito de qualquer cidadão do reino. Não temos autorização para isso. Mesmo que seja verdade. Isso é murmuração. Não pode. Cuida da tua vida. É bíblico isso? Claro. Paulo a Timóteo. Primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, tem cuidado
de ti mesmo e da doutrina, porque você fazendo isso, tu te salvarás, tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Em outras palavras, em bom português, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não se meta em negócios alheios, cuide da tua vida. Cuide da tua vida. Se você for eficiente nisso, você vai te salvar, tanto a ti mesmo quanto as pessoas que te ouvem. Cidadão do reino de Deus não fica se metendo em fuxico, em fofoca. Não está nem aí para a vida dos outros. Ele cuida da sua vida e do seu relacionamento com Deus. Você gosta de uma fofoquinha, meu irmão? Você é aquele crente que gosta de uma novidade? Está ansioso por uma novidade? A Bíblia chama isso de murmuração. E os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Não se engane. Não é brincadeira, não. Hoje é Santa Ceia, culto da família. Como eu gosto de culto de Santa Ceia. Maravilhoso. Murmuradores. Você tem uma raça que gosta de cuidar da vida dos outros, é o tal do crente. Gosta de cuidar, gosta de uma fofoca. E aí usam subterfúgios, né? Bem evangeliquez. Irmão, vou te contar, irmão, mas não é murmuração. É para que você ore pelo fulano. Não sabe o que eu vi. Aí abre. Não sabe o que eu vou te contar. Servo de Satanás. Seguidor de Satanás. Quem é que ele colocou como juiz? O que você tem a ver com a vida do outro? E se a vida do teu irmão está toda torta, o que você tem a ver com isso? É teu problema? Você agora é juiz? O Senhor te instituiu para cuidar da vida do teu irmão? Ah, pastor, eu sou pela verdade. Que verdade? O que é a verdade? Disse Pilatos a Jesus. Em outra ocasião, Jesus disse: eu sou a verdade. Se você é pela verdade, você é por Jesus. E Jesus, que é a palavra, ele diz: cala a boca. Não fala do teu irmão. E agora? Cidadão do reino. Sabe qual é a verdade que nós temos que proclamar? A verdade do Evangelho. Essa os fofoqueiros não falam. Tem vergonhinha de falar de Jesus. É um padrão do fofoqueiro. Ele gosta mesmo de falar da vida dos outros. Mas tem um outro que ele tem que falar da vida, que é Jesus, esse ele não fala. Tem vergonha de falar de Jesus. Mas para difamar a vida do irmão, então é pródigo. Meu irmão, se você quer entrar, se nós queremos entrar no reino de Deus, nós temos que acabar com a maledicência. Acabe com a maledicência. Não fale mal de ninguém, quem quer que seja, mesmo que seja verdade, não fale mal. Mesmo que seja verdade. Já imaginou se as pessoas fossem estampar as verdades a nosso respeito? Vocês iam ficar tão surpresos comigo. Tão surpresos. E pode ter certeza que todos nós íamos nos surpreender, até mesmo conosco mesmo, se as verdades fossem estampadas sobre a nossa vida. É por isso que Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz, derramou seu sangue por nós. É porque nós somos complicados. Complicados. Tem algum justo aí que pode apontar o dedo para o outro e dizer: posso? Tem alguém que é justo? A Bíblia diz: não. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Nem sequer um. Dos bilhões que estão na terra hoje, Deus não encontrou nem um sequer. Se você não é justo, é injusto. Aí tu está querendo apontar a injustiça do teu irmão? Ou sujo falando mal lavado? Essa é a ideia? Por isso que a Bíblia diz: não. Maledicência, não. Os cidadãos do reino, os herdeiros do reino de Deus,
não ficam futricando a vida do seu semelhante. Cada um cuida da sua vida e da sua comunhão com Deus. Esse é o padrão para o reino de Deus. Por isso aqui na Renovar, nós não aceitamos informação sobre quem quer que seja. Não adianta vir querer fazer fofoca que não tem. Não, vem que não tem. Se chegar alguém trazer informação de qualquer irmão, não tem problema não. Não vou ser mal educado. Vamos ouvi-lo. Nós vamos redigir um termo. Vamos redigir um termo onde esse irmão vai relatar o ocorrido. Ah, pastor, quero te falar para tu orar. Não, irmão, não vem que eu não vou orar, não. Não vem que não tem. Ó, vi o irmão errado, pastor, vou lhe contar para nós orarmos juntos. Não vou orar. A minha carga de oração já é bem grande. O que eu vou fazer? Vou chamar esse irmão para conversar. Mas antes, o informante vai ter que assinar um termo de informação. Vou redigir um termo. Informo que no dia tal, em tal lugar, eu, fulano de tal, membro da Renovar, identidade tal, CPF tal, vi o fulano de tal, também membro da Renovar. Porque se eu for membro da Renovar, eu não aceito, porque não temos nada a ver com o arrependimento dos outros. Em situação, em desacordo com a palavra de Deus, segundo narrativa a seguir. Estava em tal local, assim, fazendo isso e mais aquilo, tal. Sendo a mais pura manifestação da verdade, assino nome, identidade, na presença de duas testemunhas. Aí eu vou chamar o faltante e vou corrigi-lo. E se ele me falar, pastor, prove, digo, eu não provo. Quem prova é o irmão que está te acusando, está aqui, então vai buscar com ele, acione ele na justiça e seja prova. E faça, se precisar de advogado, eu te indico um bom. E exija, se não tiver prova, reparação judicial por danos morais. É isso ou não é, promotor? Vamos acabar com a fofoca. Acaba com a fofoca. Cada um terá que prestar contas a Deus. Eu não sou responsável pela vida de vocês, nem vocês pela minha. Cada um vai ter que prestar contas a Deus. Acabou. Certo ou errado, Tonho? Certo. Não fica fácil quando nós cuidamos cada um da nossa própria vida? Fica fácil ou não? E é uma briga, né? Diga-se de passagem, eu para cuidar da minha vida, eu me vejo tudo para cuidar da minha vida. Uma briga! Por que eu vou estar preocupado com a vida dos meus irmãos? Cada um terá que prestar contas a Deus. E os súditos do reino de Deus trabalham dessa forma. Cada um cuidando da sua própria vida. Amém, meus irmãos? Dura essa palavra. Para encerrar. Encerrando. Como é que nós podemos entrar nesse reino? Se você nasce num país, você tem direito à cidadania desse país. Direito de entrar nesse país e tal. E para entrar no reino de Deus se deve, em primeiro lugar, João 3:3. Vamos ver qual é o caminho para você entrar nesse reino. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Tem que ter seu nome escrito no livro da vida. Quando você nasce no reino de Deus, quando você nasce espiritualmente para o reino de Deus, teu nome é escrito no livro da vida, que é o teu registro de nascimento no céu. Quando você nasce de novo, agora você tem que viver pelas leis do reino. Não mais pelas leis do mundo, mas pelas leis do reino. Que leis são essas? Será que são os 10 mandamentos? Com certeza não. São muito mais rigorosos. E daí, uma vez que você entra no reino, você não pode mais olhar para trás. Você está no reino de Deus ou está no mundo? Onde está a tua vida? Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar. Onde você está? Em que reino você está? Quem é o teu rei? Se você está no mundo,
Nosso Senhor Jesus Cristo disse que esse mundo tem um príncipe. Como é o nome do príncipe do mundo? Todos juntos, como é o nome? Esse é o príncipe desse mundo. Quem é o teu governante? Você anda sob as leis de que, Senhor? Agora, se você está no reino de Deus, faz parte, o rei é Jesus. Você segue a Jesus? Meu reino, disse Jesus, não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Como é que se entra nesse reino? Nascendo de novo. Como é que se nasce de novo? Deixando Jesus entrar no seu coração. Todos aqui já são súditos do reino de Deus? Quem sabe? Você está aqui, não estou perguntando se você é religioso, se frequenta a missa, o culto, isso não interessa. Mas você já entregou a tua vida a Jesus? Já fez uma entrega pessoal, uma confissão pessoal a Jesus? Ou não? Se você não fez, você precisa fazer. Precisa fazer. Eu quero te convidar nessa noite. Temos alguém, quem sabe você está aqui, e que nunca fez essa entrega da tua vida a Jesus. Ou talvez fez, mas como filho pródigo, está distante, afastado, e hoje queira retornar à casa paterna. Quero te dar a oportunidade de te convidar você a vir aqui à frente, quero orar contigo, te apresentar a Jesus, para que você tenha o teu nome escrito no livro da vida, e seja perdoado por Deus dos teus pecados, seja nascido de novo, e tenha direito a participar desse reino. Lembre-se, o reino de Deus está em você. Alguém quer aqui entregar a sua vida a Jesus, fazer essa confissão de fé? Temos alguém? Vamos partir para o... Temos aqui uma pessoa, muito bem. Vem aqui à frente, vamos orar por você. Mais alguém que gostaria de entregar? Duas pessoas, bênção de Deus. Mais alguém que queira entregar a sua vida? Talvez seja religioso, mas nunca fez essa confissão. É importante isso. Essa entrega é importante. Se você nunca entregou a tua vida a Jesus, disse: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, você não nasceu de novo. Não adianta você ter um entendimento, não adianta você ter um consentimento mental que Jesus é o Salvador. Você tem que entregar a tua vida a Jesus. Jesus, eu estou me despindo, eu estou me entregando a Ti. Mais alguém? Vamos orar então. Tendo sua mão para cá. Senhor Jesus, aqui estão essas vidas, essas 3 pessoas, Senhor, que estão entregando suas vidas a Ti. Amado Jesus, eu glorifico a Ti por essas vidas e eu peço que o Teu amado Espírito Santo venha sobre essas vidas, convença-os dos seus pecados, perdoe-os, Jesus, de todos os seus males, de todos os seus pecados, as suas transgressões, e inclua os seus nomes no livro da vida, para que naquele dia, quando a trombeta soar, eles possam também fazer parte desse reino maravilhoso, físico, agora que estará entre nós. Jesus querido, peço agora a absolvição dos seus pecados, o perdão, e peço a Deus que o Senhor tome-os em suas mãos e pelo Espírito Santo conduza-os em todo o caminho, Pai, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Perdoa seus pecados, e eu peço a Deus Todo-Poderoso, se o Satanás, nosso adversário, com seus demônios do inferno, tem levantado contra eles qualquer tranqueira, qualquer barreira, qualquer fortaleza contra as suas vidas, nós pedimos e ordenamos agora que caia por terra, em nome de Jesus, que seja desfeito todo o mal, e que eles possam ter a plenitude do Espírito nas suas vidas e desfrutar dos dons espirituais que o Senhor gratuitamente dá à sua igreja. Em nome de Jesus, amém.